Nós estamos caminhando em uma série temática falando sobre família, e a série leva o título de um livro que nós lemos e gostamos muito, que é Os Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador. E hoje nós vamos a mais um aspecto sobre como vencer conflitos no lar. Nós temos meditado sobre aspectos relacionais entre pais e filhos, entre irmãos, e hoje nós vamos voltar à temática do casamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos estar lendo dos versículos 12 a 17. Especificamente hoje, nós iremos falar sobre recebendo ajuda para um casamento em crise. E ainda que você não seja casado, essa palavra certamente irá lhe auxiliar na jornada cristã, e se você é casado, certamente será amplamente doutrinária para a sua vida. Interessante como o casamento é a idealização de um sonho para muitas pessoas. Muitos veem no casamento a realização plena da sua vida, de modo que muitos se enxergam, quando casados, plenos e completamente felizes. E sim, o casamento é uma grande bênção, é a maior instituição que Deus fez, porém, a nossa satisfação plena deve estar apenas em Cristo Jesus e não em qualquer outra coisa. E é verdade que o casamento pode se tornar de um sonho um pesadelo quando se vive crises prolongadas, e especialmente quando se busca ajuda em lugares errados. Minha intenção hoje, portanto, é pensar com os irmãos a respeito dessa necessidade que temos enquanto filhos de Deus, enquanto cônjuges que vivem para a glória de Deus, buscar ajuda na palavra e nos meios de graça. Vamos ler então Colossenses 3. Quero já pedir perdão aos irmãos por minha garganta, eu realmente estou debilitado, esses dias muito intensos de pregação, preparando aulas. Colossenses 3, versículo 12 ao 17, diz assim a palavra de Deus: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e é a ela que nos submetemos. Rogamos a Tua instrução, pedimos que o Senhor fale conosco e que uma vez mais o Senhor nos auxilie a sermos famílias que buscam a paz e que, portanto, glorificam o Teu santo nome. Essa é a nossa oração, por Cristo Jesus. Amém. O salão estava cheio, a música começou a tocar suavemente, um quarteto de cordas melodicamente e harmonicamente tocava aquela música de forma afinada e solene. Todos se levantaram, os olhos se voltaram para a porta da igreja e finalmente ela entrou. Vestido branco, leve, tocando o chão, um buquê de flores ajustado às mãos, as madrinhas atrás em silêncio, o pai do lado com o coração apertado.
A câmera registra cada detalhe. A maquiagem impecável. A ornamentação está perfeita. A decoração floral perfuma o ambiente. O noivo a vê no corredor e seus olhos se enchem de lágrimas. Lágrimas de amor, de admiração, de expectativas e promessas. Ali diante do altar, eles trocam palavras eternas, verdadeiras juras de amor, na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, até que a morte nos separe. No final, todos aplaudem, chuva de arroz, fotos, beijos e a certeza de que o amor venceu e prevalecerá para sempre. Porém, poucos anos depois, o que antes era poesia virou rotina. As conversas diminuíram. Os jantares se tornaram silenciosos. Os elogios deram lugar a duras críticas. O toque foi substituído por distância. O afeto por frieza. As lágrimas agora não são mais de alegria, mas de frustração. O casal que jurou até que a morte nos separe, agora se pergunta sinceramente, como que a gente chegou até aqui? Essa narrativa hipotética, ela, na prática, acredite, é a realidade de muitas pessoas e de muitos casais. Portanto, ela não é tão hipotética assim. Para muitos, o casamento que começou com um sonho no tão esperado dia da cerimônia, com juras de amor no altar, com lua de mel planejada há tanto tempo, com o passar do tempo, se torna um ambiente hostil e um território de incontáveis brigas e ofensas. E a pergunta, naturalmente, a se fazer diante desse cenário é, de fato, como isso pôde acontecer? E mais, o que fazer para sair desse ciclo infinito de brigas e frustrações? É exatamente nesse momento que o casal precisa perceber que é a hora de buscar ajuda. Nesse momento é que casais em crises vão perceber que não adianta disfarçar normalidade diante de um ruído silencioso que está corroendo a relação. O autor do livro menciona alguns aspectos que vão nos ajudar a nortear quando é necessário buscar ajuda. E eu queria pontuar esses aspectos para que você percebesse se é exatamente essa hora. É hora de buscar ajuda quando você percebe um declínio contínuo no respeito, no afeto e no amor. É hora de buscar ajuda quando as conversas se tornam superficiais ou inexistentes. É hora de buscar ajuda quando você sente menos vontade de estar com seu cônjuge. É hora de buscar ajuda quando as brigas se tornam constantes e com ira acumulada. É hora de buscar ajuda quando o ressentimento passa a morar dentro do coração. É hora de buscar ajuda quando você ou seu cônjuge começa a se sentir atraído por outra pessoa. E se você se identificou com uma ou mais desses sinais, a resposta bíblica é clara: não tente resolver isso só. Busque ajuda piedosa, bíblica e madura. Para isso, meus irmãos, a Bíblia apresenta o caminho da restauração no valor do aconselhamento bíblico. Em Provérbios 11:14 está escrito: na multidão de conselhos há segurança. Acredite, Deus levantou pessoas piedosas e capazes de lhe aconselhar, porque Ele sabe que sozinho você não vai conseguir. O casamento é uma aliança e alianças precisam de apoio, de suporte para que não se rompa. Então não foi à toa que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. O próprio Deus nos fez para a comunhão. E é interessante percebermos que um casamento ferido, isolado, precisa de ajuda, precisa de um terceiro, um conselheiro fiel. O Espírito Santo
para que então os auxilie nessa jornada de restauração. Aconselhamento bíblico é necessário, ele é ideal, e não é apenas conversar com alguém da igreja. É um processo muito mais abrangente, que envolve ouvir com graça, confrontar com amor, aplicar a palavra com sabedoria e guiar Cristo para um casal em crise. Eu sei que o mundo moderno lhe treina a todo tempo para que você seja a sua melhor versão e viva de forma isolada, mas acredite, buscar ajuda não é sinal de fracasso, é sinal de que ainda há vida, de que ainda há fé e de que, portanto, vale a pena lutar. Busque ajuda o quanto antes, seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer esfera da sua vida, há valor no aconselhamento bíblico. Portanto, à luz dessa introdução e à luz desse texto, eu queria destacar, olhando para Colossenses 3, pelo menos 7 marcas de quem está pronto para receber ajuda, seja no casamento ou seja em qualquer outra área de sua vida. Com a Bíblia aberta, pense comigo no primeiro aspecto, revestimento humilde. Olha o que diz o versículo 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É interessante que o apóstolo Paulo começa a sua exortação com uma ordem: revesti-vos. No grego dá a ideia de colocar uma roupa nova sobre si. Então não é apenas uma mudança interior, é uma decisão visível, externa. É literalmente tirar o uniforme do velho Adão e se revestir da graça de Cristo Jesus. Paulo então está falando com crentes, ele vai chamá-los de eleitos de Deus, santos, amados, uma linguagem aplicada à igreja. Ou seja, o apóstolo está os chamando para mudar de um aspecto que vai transformar a sua identidade. E essa mudança acontece porque vocês são amados, e se são amados no Senhor, vivam como amados. Essa mudança acontece porque vocês são eleitos, e se eleitos são, vivam como eleitos. Aplicando isso, meus irmãos, na esfera do casamento, observe, no lar, esse revestimento precisa ser diário. A crise conjugal muitas das vezes acontece pela insistência em continuar usando roupa velha, transvestida de egoísmo, transvestida de ego ferido, de frustrações e por aí vai. O apóstolo Paulo nos convida a nos revestir de uma nova identidade em Cristo, para que a gente viva em todos os aspectos da nossa vida em novidade de vida, porque senão, acredite, viveremos frustrações e conflitos generalizados. O apóstolo Paulo então vai listar 5 virtudes das quais nós precisamos vestir, e todas elas são armas espirituais para se viver paz no casamento, na família ou em qualquer relação. A primeira delas é a misericórdia, ou ternos afetos de compaixão. O que é isso senão sentir a dor do outro, colocar-se no lugar do outro, não com julgamento? Que desafio no casamento, sim ou não? Porque no casamento, misericórdia significa ouvir sem interromper, significa enxergar o cansaço do outro antes de exigir atenção, significa dar o benefício da dúvida quando tudo em você quer acusar. Misericórdia. Um outro aspecto que Paulo fala é a bondade, e a bondade é exatamente a disposição intencional de fazer o bem ao outro. E já parou para pensar quantas vezes nós somos mais propícios a fazer o bem para os de fora e não para os de dentro?
Costumamos ser bondosos com os outros e nos esquecemos de ser bondosos com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com o nosso irmão, com o nosso filho. Bondade, irmãos, é preparar o café, mesmo depois de uma noite tensa. Amém ou não, irmãos? Amém. Bondade é elogiar, mesmo quando o clima não está favorável. Bondade é dar um abraço sem exigir nada em troca. Invista na bondade, porque a bondade quebra a rigidez da rotina e abre espaço para a reconciliação. Paulo ainda fala sobre humildade. Que desafio! Porque humildade é reconhecer que eu também erro, também falho, também peco. No casamento, irmãos, a humildade é o solo onde brota o perdão. É dizer, eu exagerei. É dizer, eu também preciso mudar. É parar de competir para ver quem está mais certo. Porque acredite, meus irmãos, não existe restauração verdadeira sem humildade sincera. Em qualquer esfera relacional, precisamos ter a humildade de Cristo para vivermos de maneira assertiva. O apóstolo ainda fala sobre mansidão, e é interessante que mansidão não é fraqueza como o mundo pensa. Mansidão é força sob controle, é escolher um tom suave quando tudo dentro de você quer gritar, é reagir com gentileza mesmo quando o outro está sendo ríspido, é pedir graça a Deus, porque se Ele der força. Mansidão, meus irmãos, é a imagem de um cavalo manga larga, extremamente potente, dominado pelas rédeas e no seu devido lugar. Paulo ainda fala sobre paciência, que em algumas traduções é chamada de longanimidade. Paciência é sofrer por um longo tempo sem perder a esperança. E esperança é algo que a gente perde logo, sim ou não? Os flamenguistas com 5 minutos de jogo já perderam a esperança. E a ideia do texto bíblico, meus amados, é que a gente persevere nessa paciência, porque ela produz dentro de nós esperança. Então acredite, meu amado, você que é casado ou não, você que vive qualquer tipo de relação, paciência é não exigir que o outro mude da noite para o dia. Não é num passe de mágica. Paciência é saber que Deus trabalha no tempo dele, e esse tempo é gracioso. A paciência é o tempo necessário para que o amor amadureça outra vez. Portanto, em primeiro aspecto, quem quer ajuda busca o caminho do revestimento humilde. A segunda marca de quem deseja receber ajuda está no verso 13, na parte A. O apóstolo vai dizer que você, enquanto casado, deve suportar uns aos outros. Olha o que ele vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A recomendação de Paulo é que nas relações nós devemos nos suportar. E talvez uma das frases mais comuns nos nossos dias é: eu não suporto mais, ou eu não suporto fulano, não suporto fulana. E a ideia de suportar no texto aqui, especialmente no grego, carrega a ideia de aguentar firme ao lado de alguém, suportar com paciência, perseverança, especialmente quando há dificuldades, defeitos, limitações do outro. Já parou para pensar que suportar é literalmente dar suporte? Ou seja, Paulo está dizendo, não é apenas tolere ele ou ela, mas é permaneça presente, aguente junto, suporte com amor. E eu sei, isso não é fácil, não é leve,
É uma postura que exigirá de nós uma força espiritual na graça, paciência emocional. Mas acredite, meu irmão, em um mundo descartável, onde tudo é substituível, de fraldas a carro, o chamado bíblico é para que a gente permaneça suportando um ao outro. A cultura atual diz e canta: se não te faz feliz, troque. A Escritura diz: se não está bem, permaneça e ame com sacrifício. No casamento, portanto, suportar significa ficar quando o outro está em crise, cuidar mesmo quando você também está cansado, orar quando não dá mais vontade de conversar, segurar a mão mesmo quando os corações estão distantes um do outro. O casamento cristão, meus irmãos, não é sustentado por sentimento, mas por compromisso redentivo. Acredite, uma hora mais cedo ou mais tarde a paixão vai esfriar e você talvez não sentirá mais aquele arrepio quando via a amada ou o amado, mas isso não vai manter o seu casamento. O que vai de fato manter a sua relação é o compromisso de suportar um ao outro. Mas por favor, não me interprete mal. Suportar não é cumplicidade de pecado, mas companheirismo na luta. É importante que eu diga isso. Suportar não é aceitar abuso, humilhação, violência ou desrespeito contínuo. Não, muito pelo contrário. Suportar aqui é continuar presente, leal e misericordioso nos dias cinzentos, nos dias de crise, nas falhas comuns, nas limitações que o outro tem. Suportar, portanto, é continuar, mesmo quando o outro não tem mais forças. É amar com paciência, como o Senhor Jesus nos ama. É refletir Cristo Jesus, que não desistiu de nós. Meus irmãos, seja no casamento ou em qualquer outra área, o mundo moderno insiste para que a gente viva relações líquidas, rarefeitas, descartáveis. Nós cristãos confiamos na graça e por isso insistimos e perseveramos, seja nos casamentos, nos lares ou em qualquer esfera da vida, em especial na vida da igreja. Uma terceira característica ao olhar para esse texto, ainda no verso 13, a parte B. Olhem as implicações de Paulo. Perdoai-vos. Perdoai-vos mutuamente. E é interessante isso porque a recomendação de Paulo é que a gente abrace a misericórdia como caminho da restauração. Todo casamento em crise guarda ofensas não tratadas. Eu me lembro de um amigo que falou para mim o seguinte: pastor, quando minha esposa briga comigo, ela fica histérica. Eu falei, não é histérica, não, não é histórica, ela lembra de briga que a gente teve lá em 1900 antigamente. Ou seja, são ofensas não tratadas, mágoas acumuladas. O perdão, portanto, é a única ponte entre o passado e a reconciliação. Ele disse o que não devia, ela feriu com atitudes. Eu sei, o ponto é: você está certo? Talvez, mas o quanto está disposto a perdoar? O que você mais quer? Justiça própria ou reconciliação? Porque na verdade, na maioria das vezes, o que nós queremos é estar certo e não ter paz. Agora, pare e pense por um instante. Jesus lhe perdoou, sim ou não? O perdão de Cristo é um fato. Se Cristo te perdoou, isso é suficiente para que você perdoe também. Esse é o fato. Por que o cristão perdoa? É porque antes de perdoar, ele é alvo do perdão de Deus em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, nós não perdoamos porque nós somos bons, pelo contrário, nós não perdoamos pelos nossos próprios méritos.
perdoamos pelos méritos de Cristo Jesus. E eu sei, irmão, que é exemplo de Paulo, que teve pessoas que o abandonaram, como Demas, como Marcos, que foi incompreensível e não foi com ele a viagem missionária. Eu sei que, como tantos outros personagens bíblicos, você talvez já foi incompreendido, mal julgado, mal falado, mas perdoe. Escolha perdoar. No casamento, exercite o perdão. Pastor, mas eu estou certo. Quem disse que o assunto é sobre estar certo ou errado? É sobre ser cristão. E ser cristão é romper fortemente com o nosso ego. Romper fortemente com o nosso ego e com os seus dois filhotes, o orgulho e a arrogância. Ser cristão, portanto, não é o perdão para o cristão, portanto, não é uma opção. Ele é um mandamento. Então, se Jesus nos perdoou, isso é suficiente para que nós também perdoemos uns aos outros. Uma quarta característica ou uma quarta marca de quem deseja ajuda é o entendimento que é preciso se revestir do amor. Olha o que diz o versículo 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu gosto das palavras de Paulo, porque nesse ponto Paulo aqui não está falando de emoção, mas de decisão. Você entende bem isso? Amor na Bíblia não é sentimento tipo epidérmico, sabe? Sensorial. Amor não é se arrepiar, amor não é aquela coisa romantizada e apaixonada que você se acostumou a ver nos filmes e nas novelas. Porque, meus irmãos, o que sustenta um casamento em crise não é o que sente primeiro, é o que age em amor primeiro. Portanto, na Bíblia, o amor, ele é uma decisão diária. Na Bíblia, amar está ligado à ação e não ao sentir. Foi Spurgeon que disse, eu esqueci o que ele disse. Spurgeon disse, é o cansaço. Spurgeon disse: faça a sua escolha e ame a sua escolha. E essa é a visão do texto bíblico, é uma visão não romantizada das coisas. O problema é que nós, por vezes, somos movidos por sentimento, e repito, o que sustenta um casamento em crise não é o que sente primeiro, é o que age primeiro. É o amor que ouve, é o amor que se recusa a desistir, é o amor que cobre a multidão de pecados. O seu amor hoje é um sentimento de consumo ou uma decisão diária? Quando nós escolhemos amar, meus irmãos, nós não vamos, obviamente, fechar os olhos para todo erro, mas em Cristo Jesus nós amadureceremos para uma vida que o glorifique. Portanto, em qualquer nível relacional que você esteja inserido, acredite, segundo a Bíblia, o amor é o vínculo que une todas as coisas. O amor é, portanto, o vínculo, o elo perfeito. E creia, amar não é sentir. Tem dias que você de fato não vai sentir. Nesse momento, perceba que amar é uma decisão. Agora me permita ir para a quinta marca e destacar um versículo que ele por vezes é mal interpretado. Olha o versículo 15, o que diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Como é que a maioria das pessoas interpreta esse versículo? Veja, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Aí como é que as pessoas interpretam? Tipo assim, olha, se você vai tomar uma decisão, e se você sentir paz no coração, a Bíblia diz que a paz do seu coração é o juiz. Não, irmão, não é isso não. Pelo contrário, a Bíblia diz
que o coração do homem é enganoso. Então não vá acreditar na paz do seu coração, não, porque ele é uma falsa paz. O contexto aqui, Paulo está falando de relações conflituosas entre irmãos. Então a interpretação mais correta desse texto aqui é a seguinte: que nas relações que nós temos uns com os outros, a paz de Cristo reine sobre os nossos corações, que ela seja então o juiz da nossa relação, não das nossas decisões diárias. Então o texto aqui está mais ligado com a arbitragem da nossa relação uns com os outros e não das nossas decisões. E esse versículo é interessante, porque Paulo está dizendo que a paz de Cristo deve arbitrar em nosso coração. Arbitragem aqui significa quem apita o seu comportamento. A paz decide ou a raiva responde? O orgulho age ou o espírito orienta? Portanto, meus irmãos queridos, nos conflitos do casamento, creia nisso, muitas guerras seriam evitadas se antes de falar você parasse e perguntasse: será que isso glorifica a Deus? Será que isso vai trazer fama, honra, glória ao nome de Jesus? E me permita lhe perguntar: a paz de Cristo tem sido voz ativa nas suas relações? Ou você tenta a qualquer custo estar certo, vencer discussões, custe o que custar? Olhando para o texto bíblico, fica claro que seja em qualquer relação, nós precisamos ter por parâmetro a paz que o mundo não conhece. Portanto, se o que você tem em mente para a resolução de conflitos não é algo que dá glória a Deus, repense, porque não há paz de Cristo nessa resolução. Paulo vai continuar e no verso 16, eu vou para a sexta marca, diz ele: aconselhai-vos com sabedoria, versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão. Veja que o apóstolo Paulo traz a dinâmica do aconselhamento para uma esfera relacional, de modo que é responsabilidade nossa, enquanto cristãos, aconselharmos uns aos outros. Sabia disso? Aconselhamento cristão bíblico não é função apenas do pastor, mas de acordo com a Bíblia, todos nós, cristãos, somos habilitados a aconselhar uns aos outros. Agora, aplique isso à esfera do casamento. Se nós somos chamados a aconselhar uns aos outros, o que dizer de um casal que não se aconselha mutuamente, que não pondera um para o outro palavras de exortação, edificação e consolação? Meus irmãos, casais cristãos precisam desenvolver uma comunicação eficaz. E alguém já disse, eu concordo, comunicação é tudo em um relacionamento. Pode não ser tudo, mas é uma boa parte. Quando falhamos na maneira com a qual nos comunicamos, estamos sentenciados a crises relacionais. Já parou para pensar que no Éden, Eva falou com a serpente e não falou com o marido antes de tomar a decisão que tomou? A pergunta é: com quem você tem conversado sobre as decisões a se tomar? Será que com pessoas piedosas ou com Instagram, Facebook e por aí vai? Casais que não leem a Bíblia juntos têm dificuldade de ouvir um ao outro. É necessário desenvolver uma comunicação eficiente e Paulo nos orienta: encham-se da palavra,
Mais que isso, aconselhem-se com sabedoria. Eu, irmãos, quando não sei o que fazer, eu vou orar. E quando eu oro e não tenho a resposta, eu pergunto à minha esposa. E geralmente ela está certa. Essa característica de aconselharmos uns aos outros deve ser presente nas nossas relações. Paulo ainda fala: louvem juntos com salmos e hinos. Qual é a dialética da linguagem que nós falamos dentro do nosso lar? Será que nós cantamos juntos? Será que nós oramos juntos? Será que há prazer no culto do lar? Ou a gente é impaciente com tudo e não, vamos acabar logo isso aqui? Meus irmãos, nós devemos desenvolver uma comunicação bíblica no nosso lar. Será que os nossos filhos ouvem a gente orar? Será que os nossos filhos ouvem a gente cantar hinos? Ou será que eles só ouvem as nossas discussões e contendas uns com o outro? Pare e pense por um instante com quem você tem buscado ajuda, nos gurus da internet ou na palavra. A palavra de Deus tem habitado ricamente na sua casa? Porque creia, meu irmão e minha irmã, cantar junto, orar junto, buscar conselhos bíblicos juntos são terapias celestiais. Um lar que não faz isso certamente viverá crises espirituais. Por fim, a 7ª marca, e a minha voz chegou até o final, glória a Deus. Essa última marca, ela é tão importante quanto. No versículo 17, Paulo vai nos dizer que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, e por isso até os conflitos podem ser redentores. Ele diz no versículo 17 o seguinte: tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meu irmão, sim, até os conflitos podem glorificar a Deus, se forem tratados à luz de Cristo. Até momentos de adversidade podem glorificar a Deus, se forem tratados de acordo com o Evangelho. E aí, depois você lembra e diz: que bom que passamos por isso, e aquilo vira testemunho e experiência para alguém. No casamento, portanto, isso significa discutir com graça, discordar com reverência, servir, mesmo cansado. O lar se torna sagrado, meus irmãos, quando tudo o que se faz, até o perdão, é feito para a glória de Deus. Queira viver você essa realidade. Será que Jesus pode atestar, assinar, confirmar o seu casamento hoje? Pastor, e qual é o critério para isso? É quando você busca fazer tudo para a glória de Deus. Diante disso, eu quero fazer algumas implicações. A primeira delas é: reconheça a crise e busque ajuda bíblica. Sabe aquele viciado que diz assim: não sou viciado não, quando eu quiser eu paro. Tem casais do mesmo jeito, com a crise evidenciada, mas achando ou fingindo normalidade. Não espere o casamento desmoronar para pedir socorro. Segundo, vista-se espiritualmente antes de tentar mudar o outro. A ordem é que nós devemos nos revestir todos os dias. Terceiro, coloque a paz de Cristo como árbitro no seu lar, onde reina a paz, floresce perdão. Por fim, irmãos, Cristo é o nosso conselheiro perfeito e redentor. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, o chama pelo nome das suas qualificações. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha que termo, ele é maravilhoso conselheiro. Não é que ele é maravilhoso e conselheiro, ele é uma coisa só, maravilhoso conselheiro. O seu conselho é maravilhoso. Ele tem bons conselhos a nos dar, porque Jesus conhece as lágrimas do marido e o coração ferido da esposa. Ele entrou no casamento não como juiz, mas como redentor. E é na cruz que ele prova que vale a pena amar, mesmo quando dói. Vale a pena amar, mesmo quando há incompreensão. Hoje, querido, o mesmo Cristo que morreu por nós, vive para restaurar o nosso lar. Confie nele, busque a ele e recomece por ele. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Fortaleça as nossas famílias e nos conceda a graça de viver a pacificação em lares onde antes reinaram os conflitos. Amém? Vamos orar?